Pessoal, é o seguinte, para quem não assistiu a aula passada, né, eu concluí a aula passada falando sobre os dois tipos de poderes que têm uma relação direta com o contexto e a funcionalidade do Estado. Eu expliquei um pouco sobre o que é poder político e o que é poder econômico e como ambos os poderes estão interligados para o processo de governabilidade do Estado. Para quem está com dúvidas sobre isso, é só ir lá no Classroom, né, na parte de materiais, onde tem gravações das aulas Meet, e assistir essa aula passada, ou, ou assistir no link que está no meu canal, Josiano Humanas em Questão, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, uma relação básica sobre a interação do poder político com o poder econômico. A gente sabe que os investimentos que o poder econômico dá para o desenvolvimento das políticas públicas tem como base a análise social e política que é feito para cada programa político ou para cada programa público que tem uma relação direta com uma análise social de cada classe. Então, nós vamos perceber que essa formação do poder econômico para distribuir uma determinada renda social ou uma determinada renda para determinadas classes que têm uma necessidade direta é discutida pelo poder político. Então, assim, a formação da nossa sociedade como um todo, a partir do momento que essa sociedade necessita de um Estado para governar, é decidido através desse contexto de interação entre os poderes políticos e econômicos. Em quais sentidos? No sentido de que o poder político em si ele não pode fazer literalmente nada com relação às demandas econômicas ou às demandas sociais, se por acaso não estiver no cronograma econômico do poder econômico do Estado, certo? Então, assim, nós vamos perceber que vai ser através desse contexto de discussões por meio do limite financeiro que cada estado passa a desenvolver, é que as classes sociais e as classes mais baixas terão como desenvolver as suas condições sociais ou condições públicas, tá certo? Em qual sentido? Eu falo no sentido do desenvolvimento do contexto do status de bem-estar social de cada pessoa ou de cada indivíduo dentro do cronograma social que é desenvolvido por cada classe ou por cada família, né, dependendo de como esses programas de assistência de bem-estar social para essas famílias, tá certo? Essa formação e a distribuição dos bens da nossa sociedade, ela depende muito dessa interação citada, né, entre o poder econômico e o poder político. Tá? É através da construção e da manutenção da infraestrutura coletiva, tá certo? Como a questão da construção de hospitais, estradas de acesso, de saída ou entrada da cidade, né, a questão de açudes, canais, que o desenvolvimento econômico passa a interagir com o desenvolvimento político, certo? Em quais sentidos? O seguinte sentido. No sentido de que todo o representante governamental que está dentro do contexto do Estado, ele só está lá porque nós, enquanto cidadãos, porque nós,
enquanto indivíduos que têm o poder do voto, decidiu que ele estaria lá através de uma contingência enorme, exorbitante de votações, certo? Então, assim, a função daquele representante que foi escolhido por nós dentro de um contexto de eleição tem que interagir diretamente com o senso de coletividade. Ou seja, a partir daquele momento que ele é escolhido como representante, ele não vai, tipo, governar somente para aquelas pessoas que têm uma, uma relação direta com o seu cargo político ou com aquelas pessoas que votaram nelas sem nem piscar os olhos. Não é nesse sentido. Eu falo no sentido de que o indivíduo, a partir do momento que ele se torna um representante do povo, ele tem que pensar no senso coletivo no que diz respeito a governar o Estado para todos. Então, isso inclui essa questão dos hospitais, açudes, a questão das estradas de acesso, de entrada ou saída da cidade, que de uma forma direta passe a beneficiar todas as pessoas como todos, certo? Uh, Outra situação que a gente tem que levar em consideração é esse mesmo contexto de manutenção da infraestrutura é um direito social que exige do Estado o uso da tecnologia, dos meios de produção e do capital advindos do poder econômico, certo? Então, assim, eu quero que vocês compreendam que esse contexto de produção realizada nas fábricas ou dentro do contexto de industrialização, ou até mesmo as grandes obras que são destaques no governo federal, estadual e municipal, tem como base principal o pensamento do bem coletivo, certo? Então, se de uma forma direta esse poder econômico, né, tiver sido direcionado para a sustentabilidade de um plano individual para algum ser social, isso está totalmente contra os valores políticos ou os valores econômicos que o Estado deve abordar, certo? Então, a gente tem que levar em consideração também, né, que esse mesmo contexto de produção ou meios de produção, ela é dado para o indivíduo conseguir manter a sua sustentabilidade para poder ele mesmo pagar determinados impostos sociais para o governo federal poder manter essa manutenção de serviços de bem-estar sociais, certo? Então, assim, quando o Estado, de uma forma direta, ele passa a assumir problemas sociais como questões de sua responsabilidade, no que diz respeito ao enfrentamento da pobreza, no que diz respeito ao enfrentamento da fome ou da miséria, que pode se alastrar no decorrer da formação do Estado, ele está, de uma forma direta, formulando e implementando, além de políticas públicas, políticas sociais, certo? Mas o que são essas políticas sociais? São as políticas que cuidam do contexto de bem-estar social de todo o cidadão, certo? Como foi citado aqui no chat, né? Todos nós somos responsáveis totais por quem votamos, né? Então, assim, a, significa que o contexto de distribuição das políticas sociais, ela só existe por causa do indivíduo que, de uma forma direta, nós colocamos no poder através desse contexto das eleições. Então, assim, o povo, como todo, ele não fica de fora, né? Não fica de fora dessas discussões de distribuição das políticas sociais que envolve a interação entre o poder econômico e o poder político. Muito pelo contrário, o povo ele é responsável por fiscalizar, né? Fiscalizar em quais sentidos? Fiscalizar colocando uma pressão no governo federal, estadual e municipal para a realização obrigatória das políticas públicas que mantêm vivos a dignidade de cada cidadão coexistente
em um determinado local. Então, assim, mas essas políticas, por que essas políticas sociais, de uma forma direta, elas passam a existir? Né? Aí, como foi citado, essas políticas sociais são estabelecidas para garantir o mínimo de bem-estar e consumo para todos os indivíduos, seja pela provisão de serviços, ou seja, por transferências diretas de renda. Quer ver um exemplo desse contexto de transferências diretas de renda? O auxílio emergencial, que nós estamos tendo no decorrer da formação da pandemia, né? Auxílio emergencial, ele não deixa de ser uma política social porque dá ao indivíduo uma dignidade mínima para sobreviver no decorrer dessa crise sanitária. Então, se você for perceber como essas políticas sociais funcionam, né, elas vão ter uma base principal. Qual? Né? O planejamento econômico que foi dado para o Poder Executivo no ano anterior. Né? Então, assim, como eu havia bem citado para vocês na aula passada, né, todo o poder econômico ele é formado através de quê e através de quem? Simples, através do planejamento prévio dos gastos públicos que o Estado passa a ter para, para a formação das políticas públicas e das políticas sociais no ano seguinte. Então, quando o indivíduo em si ele ultrapassa esses gastos, no caso, quando o Poder Executivo, seja na base do prefeito, ou na base do governador, ou na base do presidente, ultrapassa esse planejamento econômico a ponto de obrigá-los a tirar mais fundos do Tesouro Nacional para gastos públicos, significa que ele causou o que nós conhecemos como pedaladas fiscais, que foi inclusive o motivo que a Dilma teve o seu impeachment, né? Lógico que o Michel Temer, depois da Dilma, e o Bolsonaro, atualmente, eles também fazem pedaladas fiscais, né? E o grande problema, a grande questão é quando o Poder Legislativo, através de um contexto de votação, analisando o porquê de tais gastos, passam a autorizar esse excesso de gastos, ou seja, essas pedaladas fiscais, então o Poder Executivo ele não sofre nenhum tipo de pendência criminal, né? No caso da Dilma, vocês bem sabem que foi uma questão de intervenção corrupta no que diz respeito ao processo de formação dos gastos públicos, certo? Então, assim, com relação a essas políticas sociais, só vai existir, elas só vão existir com base em quê, principalmente? Né? Com base naquilo que o Estado tem para gasto. Mas só que tem um grande porém, quais? Se por acaso, dentro desse contexto de gasto, o Estado como um todo, ele, se por acaso, dentro desse contexto de gastos, né, o Estado como um todo, ele direcionar todos os gastos econômicos para fins próprios, como, por exemplo, a questão de leite condensado, né, de um determinado presidente, o que é que passa a acontecer com esse indivíduo? Esse indivíduo ele tem que ter uma investigação promíscua dentro do contexto do poder jurídico, certo? Porque se não ocorrer, né, se não ocorrer nenhum tipo de investigação, significa que os poderes os poderes legislativos e poderes executivos vão poder fazer o que bem entenderem com os nossos gastos, com com os nossos subsídios econômicos que são dados ao Estado através dos nossos impostos. Porém, tem um grande mais nesse tudo, né? Nesse contexto político, nesse contexto econômico. O que é?
a manutenção desses serviços básicos, ele custa caro para o povo, né? Custa caro em quais sentidos? No sentido de que quanto mais o indivíduo ele passa a ter no Estado, mais impostos ele passa a pagar para poder conduzir a manutenção de todos esses serviços, certo? Ah, mas, Luciano, mas só que o Estado, ele tem que dar esses serviços mesmos, porque é uma obrigação dele, já que nós pagamos impostos. É, lógico, é uma obrigação, eu concordo, em nenhum momento eu disse, porém é aquela situação. Quanto mais investimentos de políticas públicas passa a existir dentro do contexto econômico e dentro do contexto político, mais impostos a pessoa, o Estado em si, o indivíduo, enquanto ser social, passa a ter que pagar, certo? Gente, aí vocês estão, querendo ou não, brincando com esse negócio do leite condensado, né? Porque é aquela situação, né? A gente ri, né? A gente acha cômico para não achar trágico, né? A gente ri para não chorar, né? Mas, querendo ou não, é uma situação que, que se fosse no contexto do Lula, ou que se fosse no contexto da Dilma, com certeza eles não estariam mais no poder, né? O grande porém como eu já havia citado em outras aulas, principalmente quando nós estávamos no presencial, é que o grande porém do Lula ele foi um presidente sacana o suficiente para dar subsídio econômico tanto para os ricos quanto para os pobres, sem deixar nenhum reclamando. A Dilma, ela não foi uma má presidente. A grande questão é que ela não foi tão mala quanto o Lula. Em quais sentidos? No sentido de não dar assistência para os ricos e dar assistência somente para os pobres, fazendo com que os ricos não gostassem desse contexto de interação com as classes baixas, e isso fez com que o impeachment passasse a ser uma pauta de discussão dentro da Câmara Legislativa. E o grande porém do Bolsonaro é que ele está fazendo praticamente o contrário daquilo que a Dilma fazia. Em qual sentido? Ele está dando subsídio econômico para os ricos, tanto é que todos esses gastos com leite condensado ou com viagens ou com emendas constitucionais, vocês acham que tudo isso vai ser dado para a população? Lógico que não. Vocês acham que tudo isso é para o gasto pessoal do presidente ou do governo? Não, lógico que não. Isso é para o gasto pessoal dos grandes capitalistas, certo? E ele dá subsídio para os grandes capitalistas e deixa de lado a população pobre, né, que depende dessas políticas sociais para poder sobreviver, tá ok? E outra questão que a gente tem que levar em consideração né, que essas políticas sociais, ela tem um preço, né? E qual é o preço? É o contexto de impostos que nós pagamos no decorrer do processo de governabilidade de um Estado X ou Y, tá ok? Lembrando que a realização dessas políticas sociais causa no indivíduo um determinado senso de não sei se essa expressão existe, de submissividade. Né? Em qual sentido? No sentido de que nós, enquanto seres políticos, passamos a achar que essas políticas sociais, que é uma obrigação de realização do Estado, nós acabamos que achando que isso é uma espécie de caridade, tanto do governo federal quanto do governo estadual, no que diz respeito ao processo de manutenção dos serviços básicos. E isso pode se transformar em uma espécie de clientelismo. Né? Clientelismo em quais sentidos? No sentido de que nós fazemos tudo aquilo que o governo propõe
porque na nossa cabeça o governo ele está sendo bom o suficiente para realizar, para nos tirar da pobreza extrema, dando a nós, né, seres políticos de classes sociais baixas e médias, uma dignidade humana boa o suficiente para nossa subsistência, quando na verdade não é bem isso, certo? Então, assim, a gente fica pensando assim, a gente coloca naquela situação, o Lula foi um bom presidente, a Dilma foi um bom presidente, Bolsonaro é um bom presidente. Não, não tem isso de bom presidente só porque o governo federal ele dispõe de determinadas políticas públicas que beneficiam toda a população e principalmente a classe baixa, tirando-nos da miséria. Não é bem isso, certo? O que é que ele está fazendo? O que é que o governo federal faz? Faz uma obrigação. Né? Qual é essa obrigação? Cuidar da população carente por meio dos impostos que essa mesma população paga, tá? Então, assim, não existe uma espécie de caridade do Estado, né? Não existe. O auxílio emergencial, muitas pessoas, né, elas têm como base o governo do Bolsonaro por causa desse contexto do auxílio emergencial que está sendo dado no decorrer dessa pandemia. Gente, não é o governo federal que está dando esse auxílio, não, muito pelo contrário. Esse auxílio nada mais é do que uma parcela da devolução de todo o imposto que nós pagamos do decorrer do nosso processo de consumo. Né? Quer ver um exemplo básico? Né, que isso acontece muito? Simples. É só você pegar uma nota fiscal da gasolina, ou uma nota da gasolina que você compra, ou a nota fiscal de qualquer produto de supermercado. Lá tem o preço do produto que você compra, somado com os tributos municipais, tributos estaduais, tributos federais que servem como imposto. Né? Então, assim, até um bombom que você compra, que pode custar 1 centavo, ele pode custar 5 centavos, porque os outros 4 centavos fazem parte dos tributos de impostos que nós temos que pagar no decorrer, né, do nosso processo de consumo, tá? A Mayara falou naquela situação, eram populistas, o Lula e a Dilma, e por isso eles conseguiram ter uma determinada admiração da população. Não é que eles sejam populistas, né? Eu concordo com você no que diz respeito a eles terem trabalhado de uma forma indireta com a manutenção da dignidade da população. Mas quando o indivíduo ele entra dentro de um contexto de formação do poder executivo, ele tem que levar em consideração que tudo aquilo que ele faz é uma obrigação, né? A obrigação dele enquanto representante que foi escolhido dentro de uma eleição de cunho democrático, tá? O povo não tem conhecimento mesmo. Não tem. Sabe por que não tem? Porque se o povo tivesse conhecimento mesmo, eles sabiam que esse clientelismo é mais perigoso do que vocês imaginam. Em qual sentido? Porque nós acabamos que dando para o Estado os direitos efetivos que nós conquistamos, achando que todos esses mesmos direitos que são nossos por uma questão de obrigação, nada mais é do que esse contexto de caridade do governo federal, quando na verdade é um processo de devolução. Agora sim, sabe em qual momento as pessoas elas passariam a conhecer os seus direitos? Eu vou mostrar para vocês. Essas pessoas passariam a conhecer os seus direitos se analisassem isso aqui, ó. A Constituição, né? Eu vou até passar aqui para vocês só para a gente fazer uma análise básica, tá? Ó, primeira Constituição, ela foi de 1891.
A segunda Constituição foi de 1984. Aliás, 1934. E a terceira Constituição foi de 1988. Lembrando que essa mesma Constituição ela foi promulgada, certo, em 1888, tá? Promulgado, 5 de outubro, né? Mas ela também foi planejada somente no ano anterior com o deputado, com a orientação e a presidência na Câmara Legislativa do deputado Ulisses Guimarães, certo? Então, assim, você vê essa Constituição em si, ou ler essa Constituição, é você entender quais são os seus direitos básicos no Estado em todos os segmentos. É nessa Constituição que existem os segmentos dos direitos que os indígenas têm, é, nessa Constituição que existem os segmentos que os afrodescendentes têm, é nessa Constituição que nós, enquanto estudantes, enquanto trabalhadores, temos os nossos direitos reconhecidos. É nessa Constituição que as mulheres elas têm o senso de igualdade para com o homem reconhecido. Também é nessa Constituição que o indivíduo, enquanto ser que faz parte de uma classe baixa, tem os seus direitos a uma dignidade humana reconhecida, certo? Então, assim, toda a base da sociedade está nesse livro, né? Lógico que no decorrer dos anos, alguns artigos, algumas emendas, elas vão recebendo alguns acréscimos constitucionais, mas a lei, ela não muda, certo? Vou passar aqui pro índice só para vocês terem noção. Só um instante. Pronto, tá aqui, ó. Só você perceber já o início, contexto dos direitos sociais e dos deveres sociais que cada um cumpre. A Constituição, ela tem a garantia dos direitos de cada um, mas tem que lembrar que a Constituição também ela tem a garantia dos deveres de cada um para com a formação do Estado. Então, assim, a gente tem que levar em consideração o contexto do município ou governo federal abrange, certo? Vale lembrar que essa Constituição, ela funciona somente de caráter federal, né? E quando parte para caráter estadual e caráter municipal, todas as leis ou decretos existentes em seus estados ou municípios têm que ter por base essa Constituição Federal, tá certo? Ou seja, não é que o governo municipal ou estadual possa intervir em um processo de lei federal, não. Mas pode ocorrer ao contrário. Em quais sentidos? O governo federal pode intervir dentro de um contexto estadual e municipal. O municipal não pode intervir no estadual, mas o estadual pode intervir no municipal. Entende? Por quê? Porque tem esse contexto de soberania de cada direito e cada garantia fundamental para a formação da dignidade do ser humano. Então, assim, nós vamos ver esses direitos que funcionam tanto no que diz respeito ao contexto de padrão das nacionalidades coexistentes, tanto que faz referência também aos territórios, que faz referência ao contexto da administração pública, até chegar nesse contexto de formação dos seres humanos dentro de um parâmetro constitucional que dá a esse ser humano a dignidade de sobrevivência, tá?
Me diz uma coisa, vocês têm alguma curiosidade para saber alguma coisa específica dentro dessa Constituição? A Ana Clara faz essa pergunta. A esfera federal ela pode intervir em algum decreto adotado por um governador? Não, decreto não. Agora sim, com relação ao contexto de leis promulgadas que de uma forma direta podem intervir ou atrapalhar no senso econômico ou político do Brasil como um todo, aí sim ele pode intervir. Agora, quando se fala em decretos, tanto na parte municipal, estadual ou federal, não pode ter nenhum tipo de intervenção, até porque não é uma ditadura. Nós estamos em uma república democrática, entende? Então, assim, essa mesma república democrática que respeita todos os decretos e todas as funcionalidades do Estado, ela só vai funcionar através de um determinado diálogo entre tais governantes. É só pensar na seguinte situação, Ana Clara. Um, o, eu não falei que as leis, existem as leis, existem os artigos, existe abaixo dos artigos, se eu não me engano, são as emendas, tá? E o que é mudado desse contexto de leis? É mudado as emendas ou acrescentados determinados artigos. Mas para ter o acréscimo desses artigos ou dessas emendas, é toda uma discussão política dentro das câmaras legislativas, o que pode render quase um ano. Por quê? Porque ainda precisa ter uma discussão de um determinado grupo que é responsável pela formação do texto base para a discussão dessas leis. Quando se tem já preparado ou, né, esse contexto de formação do texto base para a discussão das leis, eles entram em votação. Quando eles entram em votação, né, vai existir aquela simples demanda no que diz respeito a editar ou não esse texto base para discussão, certo? Que quem é responsável pela formação desse texto base é um redator que pode ser tanto que é um deputado em si, que dentro desse contexto de formação do texto base, ele é escolhido através de votação para a formação desse contexto de construção desse texto base, desse texto formador para a discussão, certo? Então, assim, se o governo federal, a única coisa que ele tem o federal para o estadual, ou até mesmo do municipal, é alguma lei que foi promulgada e que atrapalhe diretamente o contexto de formação econômica do Estado Federal. Ah, Josiane, então por que, que o Bolsonaro ele não tirou ainda esse decreto, né? Esse decreto do que o Camilo colocou de lockdown e outros estados colocaram? Porque isso não intervém diretamente na formação econômica do governo federal, porque nós, enquanto seres sociais, enquanto seres políticos, ainda estamos formando e pagando os nossos impostos de forma devida, entende? Espero que isso tenha sido claro, Ana Clara. Vocês tiveram já realmente alguma curiosidade sobre o que está subscrito na Constituição para a gente dar uma pesquisada? Ou então eu continuo os slides. Não tem, né? Porque assim, quando se fala em direitos coletivos, é na Constituição que a gente procura, certo? Lógico que a Constituição ela pode estar desatualizada em alguns sentidos, por isso que constantemente se tem a formação de subgrupos que faz referência a
cada categoria legislativa existente na Constituição para manter um processo de formação e atualização das emendas existentes dentro das leis constitucionais, ok? Continuando aqui. Vou colocar aqui o outro slide. Mas aí no Brasil, né, como é esse contexto de formação da cidadania ou esse contexto de formação política no Brasil? Quem é que decide o que nós devemos ou não fazer? Dentro de um parâmetro constitucional, é a Constituição de 88. Tá? Lembrando que no século XIX, mesmo após a independência do Brasil, só era considerado senhor cidadão aquele que possuía ou controlava terras, né, e que tinha escravos e que detinha um determinado poder político local, né. Então, se fosse depender de algum desses parâmetros aí, nem terras eu tenho, imagine as outras coisas que já foi abolida há um tempão, né. Para a socióloga Teresa Salles, eram esses proprietários que cediam aos indivíduos pobres a condição de cidadãos, né, porque ia depender desse contexto de clientelismo, que eu havia citado no slide passado. Se esse indivíduo, cidadão, que era pobre, foi considerado um cidadão por algum proprietário de terra que tinha esse determinado poder local, com certeza é porque esse indivíduo ele formou algum tipo de aliança política dentro do âmbito local que está sob o domínio desse indivíduo grande proprietário de terra, ok? Lembrando que os primeiros direitos civis, né, que esse direito de ir e vir, o de justiça, o direito à propriedade, ao trabalho, eles nasceram de uma espécie de cidadania concedida, né? Lembrando que essa cidadania concedida é aquela cidadania que foi dada por esse grande proprietário de terra, né? Então, assim, eu que não tenho nenhum tipo de propriedade, eu teria o título de cidadão se eu trabalhasse com ele para esse grande proprietário de terra e estivesse disposto a acatar todas as ordens que façam referência às políticas que passam a ter um processo de formação no decorrer dos anos, certo? No que diz respeito ao Brasil, de uma forma direta, o que nos direciona é a Constituição, tá? Lembrando que vários outros países têm a formação constitucional diferenciada, como, por exemplo, os Estados Unidos. A formação constitucional deles é através de leis formadas por estados. No Brasil é diferente. A constituição de leis é formada em âmbito federal, ou seja, é uma lei para todo o estado federal. Lembrando que a primeira Constituição, né, de 1891, ela estendeu a cidadania em setores da população, né, como, por exemplo, pessoas que trabalhavam, né, para esses senhores, grandes proprietários de terras, né, porque 1891 para 1888, que foi a promulgação da Lei Áurea, né, a diferença é de uns 3 anos, certo? E esses mesmos 3 anos modificou pouca coisa dentro do contexto de construção da Constituição de 1891. Essa mesma Constituição, ela não inclui como cidadão os analfabetos, né, porque eles não podem ter um entendimento político padrão. Eles não incluíram também os padres, mulheres e soldados como indivíduos atuantes na vida política do Estado.
As mulheres, elas só tiveram direitos ao voto com a Constituição de 1934, né, sob a liderança do governo Vargas, tá, reconhecidos em 1988, né, que é quando a formação das leis elas tiveram uma abrangência de manutenção, de formação e preparação desses indivíduos analfabetos para uma participação política direta, certo? Lógico que essa mesma Constituição, né, de 88, ela ficou conhecida como a Constituição Cidadã, em virtude da ampliação dos direitos sociais e do combate à discriminação social, como, por exemplo, essa ideia de combate à intolerância religiosa, ou um combate ao racismo, ou combate a algum tipo de discriminação social referente à pobreza que determinada classe passa a ter, ok? Mas vamos levar em consideração, isso ficou melhor ou pior, essas questões das leis estatais? Assim, vamos levar em consideração que a Constituição de 88, ela veio melhorar a vida de todos os segmentos sociais e políticos existentes no Estado. Então, foi melhor. A grande questão é não ter uma fiscalização jurídica efetiva no contexto de formação e alteração das emendas ou dos artigos constitucionais, certo? Lembrando que as leis, elas não mudam. Mas como os artigos mudam, significa que os políticos corruptos sempre conseguem encontrar uma brecha jurídica para poder escapar das suas punições que ele deveria ter tido por causa das ações corruptas que o mesmo passou a exercer, tá certo?